Revelação emocionante. Faxineira transforma a vida de menino mudo e milionário é surpreendido. Maria não imaginava que sua rotina de faxineira em uma mansão luxuosa a aproximaria tanto de uma alma tão cativa quanto a de Lucas. A casa do empresário era um verdadeiro museu de riquezas que deixava a boca aberta. Mas, no meio de tanta ostentação, havia um canto esquecido. Ali, isolado das risadas e brincadeiras da vizinhança, estava Lucas, um menino mudo de 10 anos, envolto em seu silêncio. O contraste entre a vida dele e a de seus próprios filhos a fazia sentir um aperto no coração. Enquanto limpava, sua mente vagava, se lembrando das vozes alegres de seus filhos. E o olhar triste de Lucas parecia brilhar por um momento. Uma conexão insólita nasceu ali, quando Maria resolveu parar e se aproximar dele. Olhando nos olhos do garoto, ela viu um mundo repleto de cores vibrantes que ele parecia não conseguir mostrar. "Você gosta de desenhar?", perguntou, tentando quebrar o gelo. Lucas, inicialmente hesitante, assentiu devagar, e um sorrisinho tímido ressurgiu em seu rosto. Maria viu uma centelha de esperança ali e decidiu que não iria deixar aquele menino se perder na solidão. Com cada visita, Maria trazia lápis e papéis, encorajando Lucas a se expressar. Ele se deixava levar pelas cores e formas, e aos poucos, a arte dele começava a florescer. Mas o pai de Lucas, um milionário ríspido e obcecado por status, nunca olhava para o menino. Ele acreditava que o dinheiro garantiria o sucesso, não um talento verdadeiro. Maria se sentia dividida. Era como se um abismo de desigualdade social a separasse, mas a determinação de mudar a vida de Lucas a movia. Quando soube de uma exposição de novos artistas em uma galeria local, uma ideia ousada nasceu em sua mente. E se ela conseguisse fazer Lucas participar? O desafio não seria simples. Amigos e conhecidos já tinham desistido de seus sonhos por inseguranças, e Maria não queria que Lucas sofresse o mesmo. "Você é incrível, e precisa mostrar ao mundo o que tem dentro de você", dizia com lágrimas nos olhos, tentando transmitir toda a crença que sentia por aquele menino. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava conforme o dia da exposição se aproximava. O olhar fixo de Lucas, misturado com a insegurança de uma vida sem apoio, fez o coração de Maria acelerar. Lucas precisava superar a rejeição, e ela estava ali, totalmente investida naquele sonho. Quando o tão esperado dia chegou, a galeria estava repleta. Os rostos alegres e ansiosos refletiam o nascimento de oportunidades. No entanto, Maria sabia que também haveria olhares críticos. Finalmente, a obra de Lucas seria revelada. Ele, vestido modestamente, respirou fundo e se aproximou da sua criação. Neste momento, o pai de Lucas, até então ausente, chegou à porta. O peso de seu julgamento pairou no ar, e a sala encheu-se de murmúrios de expectativa e ansiedade. O que ele veria a seguir poderia mudar não só a vida do filho, mas também a própria maneira que ele via o mundo e a verdadeira riqueza da vida. Maria segurava a mão de Lucas, seu peito apertado, esperando que a arte dele falasse mais alto que o silêncio. O que acontecerá a seguir pode ser mais transformador do que qualquer um podia imaginar. A luz da galeria refletia as cores vibrantes da obra de Lucas, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Uma multidão curiosa se aglomerava diante do quadro, e Maria sentia o coração quase sair pela boca. Lucas, por outro lado, estava absolutamente concentrado. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e expectativa. A respiração dele era rápida, mas seu espírito, um pouco mais forte, sustentava-o. O pai de Lucas, que sempre estivera absorto em suas próprias ambições, olhava agora com uma expressão indecifrável. Maria imaginava o que se passava na mente dele. Será que ele perceberia a bravura do filho, ou continuaria cego, como sempre esteve? Maria apertou a mão de Lucas, enviando-lhe toda a coragem que conseguia reunir. "Olhe para sua pintura, Lucas. O mundo precisa ver isso", sussurrou ela. O menino assentiu, a determinação crescendo com cada palavra. Ao som de risadinhas e comentários, Maria, nervosa, procurou em torno. Os convidados admiravam os trabalhos exibidos, alguns murmurando sobre a essência de cada peça. Finalmente, o momento decisivo chegou. E ali estava Lucas em pé com sua criação diante dele. Uma explosão de cores que contava a história de suas emoções mais profundas.
Era como se cada pincelada torcesse a dor em esperança, cada forma transparecia seu desejo de ser ouvido. Mas tudo dependia do próximo ato. O pai se aproximou, e todos os olhos estavam fixos nele. O silêncio na sala era quase palpável. Lucas respirou fundo, e em um gesto súbito, apontou para sua pintura e olhou direto nos olhos do pai. Um ato de coragem tão raramente visto. Naquele instante, ele falava sem palavras, apresentando as cores de seu mundo, a beleza do seu espírito que não precisava de muitas letras para se fazer entender. Você não vai ignorá-lo desta vez, pensou Maria, sentindo-se cada vez mais empoderada. O pai, por um breve momento, parecia hesitar. As linhas de tensão em sua testa se suavizaram ao contemplar a obra, mas logo voltou à sua expressão habitual de superioridade. É só um rabisco, ele disse com desdém, mas a sala imediatamente reagiu. Murmúrios de descontentamento começaram a surgir e Maria sentiu seu corpo tremendo em resposta à indignação daquele comentário. Como alguém podia ser tão insensível? Lucas deu um passo para trás, a frustração e tristeza se desenhando em seu rosto. Maria não podia permitir que aquilo ficasse assim. Ele fez isso. Ele se entregou de corpo e alma. Você não pode apenas ignorá-lo, gritou, a voz ecoando pela galeria. Uma onda de apoio surgiu. Outros convidados, tocados pela valente demonstração de Lucas, começaram a aplaudir. Era um momento de transformação. O pai de Lucas olhou em volta, confuso e surpreso. As reações das pessoas ao seu redor estavam começando a quebrar sua fachada. O que estava acontecendo? Maria agarrou a mão de Lucas novamente, desta vez com toda a força que tinha. Ele olhou para ela, um misto de dor e esperança em seus olhos. Você é mais forte do que eles imaginam, ela sussurrou. Assim que o som dos aplausos envolveu a sala, uma nova segurança começou a se instalar no coração de Lucas. Ao olhar para a expressão de admiração nas faces estranhas, de repente ele não se sentiu tão sozinho. Aquela era sua luta, sua voz. E ele estava pronto para lutar. Mas antes que a emoção pudesse tomar conta completamente, Maria percebeu uma sombra cruzando a entrada da galeria. Era a esposa do milionário, com um olhar crítico e desdenhoso, como se estivesse prestes a desferir um golpe fatal na esperança crescida naquele dia. Maria sentiu um frio na barriga. O que ela diria? O destino de Lucas estava prestes a sofrer mais uma reviravolta. E o que aconteceria a seguir deixaria todos sem fôlego. A esposa do milionário avançou com passos firmes. Sua expressão era um misto de desprezo e curiosidade, como se quisesse tirar satisfação com a cena diante dela. Maria sentiu seu coração disparar. Olhar para Lucas e vê-lo tão vulnerável a machucar seu espírito era algo que ela não suportaria. O clima estava prestes a mudar novamente. Quem diria que um simples rabisco teria tanta atenção? Começou ela, sua voz cortante. A multidão, que antes estava vibrante com aplausos, começou a murmurar, um eco de desconforto se espalhando pela galeria. Maria não se conteve. É mais do que um rabisco. Ele dedicou sua alma a isso, gritou, a frustração transbordando. O que mais poderia fazer para defendê-lo? Ela queria que todos vissem não apenas as cores na tela, mas também a luz no coração de Lucas. Lucas estava perplexo, os olhos arregalados. Para ele, cada resposta era uma luta. Ele olhou para a mulher, depois para a multidão, à espera de apoio. Mas quem poderia protegê-lo daquela crítica afiada? A mulher, percebendo que sua aprovação estava suscitando mais empatia do que desprezo, continuou. Vocês acham que isso é arte? Onde está a técnica? Onde está a beleza? Seus olhos passavam de pessoa a pessoa, buscando cúmplices em sua crítica. Maria respirou fundo, lutando contra um turbilhão de emoções. Às vezes a beleza está na coragem de ser autêntico, de se expressar. Maria rebateu, os olhos fixos na mulher. O que ele fez aqui é muito mais do que técnica, é um grito por reconhecimento. O ambiente estava carregado, a energia que antes era positiva começava a oscilar. Algumas pessoas se aproximaram de Lucas, encorajando-o. Outras permaneciam hesitantes, tentando decifrar a tensão crescente. Foi quando um homem surgiu da multidão. Com uma postura elegante, ele se apresentou como um crítico de arte respeitado. Se me permite, senhora. Ele respirou fundo. Lucas, sua obra aqui é um reflexo do que muitos de nós sentimos profundamente, mas não conseguimos expressar. A arte não precisa ser perfeita para trazer à tona emoções. Às vezes, ela é perfeita justamente por não ser. Estou impressionado com o que você fez. Um alívio brotou no coração de Maria. As palavras desse homem não apenas defendiam Lucas, mas apresentavam a ele um novo mundo de possibilidades. O olhar da esposa do milionário escureceu. Ela evidentemente não esperava aquela reviravolta.
Apenas um condescendente, tentando dar voz a esse artista sem valor, ela retrucou, mas sua voz já não soava tão forte. A própria multidão começava a se dividir. Alguns a apoiavam, mas muitos olhavam para Lucas com novos olhos. Maria puxou Lucas para mais perto. Você vê isso? Está acontecendo. Lucas estava pálido, mas seus olhos brilhavam com um centelha de esperança. O espaço estava pulsante. Talvez a genuína conexão emocional pudesse vencer a frieza artificial da crítica. Mas antes que qualquer um pudesse processar a nova dinâmica, o pai de Lucas, que permanecia em um canto, finalmente se mexeu. Ele avançou, o olhar fixo no filho. O silêncio se instalou novamente quando ele parou diante da obra. Começou ele, hesitante. Eu não percebi. Mas Maria sabia que era o momento crítico. O que ele diria a seguir poderia quebrar o coração de Lucas ou Iedade. O peso da expectativa era insuportável. Enquanto todos aguardavam a resposta do pai, Maria sentiu suas mãos começarem a suar. As palavras sairiam com intensidade, ou seriam apenas mais um golpe para Lucas? A tensão era quase palpável, e as emoções de todos queimavam como fogo. Alguém teria coragem suficiente para dar a Lucas o que ele sempre quis e precisava? O destino do menino estava nas mãos deles, e a resposta de seu pai poderia mudar tudo. O pai de Lucas hesitou e por um momento tudo parecia congelar. O murmurinho da multidão foi silenciado pelo peso da expectativa. Todos os olhos estavam fixos nele, prontos para um desfecho que poderia ser de esperança ou de tragédia. Eu não percebi o quanto essa pintura significa para você, ele continuou, finalmente rompendo o silêncio, sua voz embargada. A verdade é que eu sempre tive um preconceito, achando que arte precisava ser feita de acordo com regras. Mas, Lucas, ele respirou fundo, você me mostrou que a arte vem da alma. Os olhos de Lucas brilharam. Para ele, aquelas palavras eram como um raio de luz que atravessava nuvens escuras. A multidão parecia prender a respiração, cada um ansioso por ver como essa revelação afetaria o menino e sua criação. Maria, sentindo a intensidade do momento, segurou a mão de Lucas ainda mais forte. Ela desejava que ele soubesse que, independentemente da reação do pai, o amor e a fé que ela tinha por ele eram inabaláveis. Mas Lucas olhava para o pai como se estivesse esperando a legitimação que sentiu falta por tanto tempo. E eu sinto muito, meu filho, o pai prosseguiu, sua voz agora mais firme. Desculpe por não ter estado presente, por não ter visto sua arte antes. Essa pintura ela é única e bela. Ele abriu os braços, como se desejasse a conexão entre eles. Você é um artista, Lucas. Sempre foi. Uma onda de emoção percorreu a galeria. Muitas pessoas trocaram sorrisos, algumas até deixaram escapar lágrimas. O pai, finalmente reconhecendo o talento do filho, parecia ter rompido as correntes que o prendiam ao preconceito e à distância emocional. Lucas, com os olhos marejados, deu um passo à frente, sem saber se abraçava o pai ou se simplesmente se perdia na sensação de aceitação. Mas a esposa do milionário, que até aquele momento parecia um pouco atordoada, não estava disposta a ceder facilmente. Isso não muda o fato de que a arte precisa de valor. Sem técnica é apenas um capricho de uma criança, ela disparou, tentando recuperar o controle da situação. A multidão olhou para ela claramente dividida. Maria ergueu a cabeça, decidida a não deixar que aquele momento tão fragoroso fosse ofuscado por críticas vazias. E quem define o que é belo? A técnica ou a emoção que ela proporciona? Ela falou com vigor. O ambiente começou a aquecer novamente, como um campo de batalha onde cada palavra era uma espada. O que vocês veem aqui, ela continuou, gesticulando para a obra de Lucas, não é apenas tinta e tela. É um pedaço da vida dele, de suas experiências e sentimentos. E isso tem um valor que nenhuma técnica pode medir. Lucas, sentindo a força das palavras de Maria, finalmente olhou para a pintura. Ele viu sua própria história ali, seus momentos de dor e alegria, a luta pela aceitação e o desejo de ser reconhecido. Era mais do que arte, era uma parte dele. Os murmúrios na galeria se intensificaram. Algumas pessoas se aproximavam, discutindo a pintura e suas emoções de maneira fervorosa. Havia um novo respeito por Lucas nas expressões delas. Ele poderia ser um artista, afinal. Enquanto isso, o pai, ainda atordoado, se deixou levar pela corrente de emoção do ambiente. Eu quero que você saiba, ele começou novamente nervoso. Eu quero entender o que isso significa para você. Vamos conversar. Eu quero acompanhar você nessa jornada. Mas a esposa do milionário não desistiria tão facilmente. Com um olhar desafiador, ela se virou para Maria. Se você realmente acredita que isso é arte, então por que não faz um teste? Vamos ver se o mundo realmente a acolhe. A tensão aumentava novamente.
Todos sentiram que uma nova rodada de confronto estava prestes a acontecer, um desafio que poderia redefinir não apenas Lucas, mas também seu próprio futuro. O futuro do jovem artista estava prestes a tomar um rumo inesperado. Seria possível transformar um simples desafio em uma oportunidade que elevasse sua voz anônima a um público maior? O olhar de Maria se fixou em Lucas. A batalha apenas começava. A tensão na galeria era palpável. As palavras da esposa do milionário ecoaram como um tiro certeiro. Todos os olhares se voltaram para Lucas, e ele podia sentir a pressão de todos os lados. Maria estava ao seu lado, seu olhar forte, mas o coração de Lucas estava numa montanha-russa de emoções, medo, esperança, nervosismo. Um teste, então? Lucas murmurou, sua voz quase inaudível. Ele olhou para Maria, buscando um conforto que nunca tinha amado tanto. E se eu falhar? Ela apertou a mão dele com ternura. Você não vai falhar. Esse é apenas o começo. A arte é sobre expressão, Lucas. Não se trata de vencer ou perder, mas de mostrar quem você é. O calor do apoio dela aqueceu seu coração, mas a dúvida persistia. Ele não queria que as esperanças de todos caíssem sobre seus ombros. As pessoas na galeria começaram a comentar sobre a proposta da esposa do milionário. Uns pareciam intrigados, outros céticos. Mas Maria, cuja paixão pelo garoto iluminava os olhos, levantou a voz novamente. Desafio aceito. Se é isso que precisa acontecer para que a arte de Lucas seja reconhecida, então vamos fazer acontecer. Os aplausos começaram a surgir, inicialmente hesitantes, mas logo se tornaram crescentes. Lucas sentiu a empolgação crescendo dentro de si, mas ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança pairava. E se eles não gostarem? E se não reconhecem a beleza do que faço? Em um instante, todas as dúvidas pareciam crescer como uma tempestade em seu coração. Com um gesto ousado, Lucas decidiu não se deixar abalar. Ele encarou o pai, que mantinha um olhar animado, e falou: se precisa ser um teste, eu vou fazer, mas eu não vou mudar quem eu sou por isso. Isso mesmo, filho, o pai respondeu, orgulho despontando em sua voz. Você não precisa mudar nada. Apenas mostre ao mundo a sua verdade. Maria, ao ouvir isso, estendeu a mão para Lucas, oferecendo um toque de encorajamento. Vamos planejar juntos. Se precisar de ajuda, estarei aqui a cada passo do caminho. O olhar de Lucas se iluminou. Ele sentiu um novo impulso, como se sua alma finalmente tivesse sido alimentada por uma esperança renovada. A possibilidade de se conectar com um público maior parecia agora tangível. Entretanto, a esposa do milionário não estava satisfeita. Lembrem-se, não se enganem. O mundo pode ser muito cruel com artistas que não se adequam às expectativas. O desafio estava lançado, e todos perceberam que ela estava determinada a mostrar que Lucas tinha muito o que provar. Quando a galeria começou a se dispersar, Maria virou-se para Lucas. Você pode fazer isso. O que vem pela frente é o seu momento de brilhar. Você vai se apresentar em um evento de arte. E não se preocupe com as regras tradicionais. Deixe a sua essência guiar você. Lucas balançou a cabeça, determinado. Ele não queria apenas ser aceito. Queria ser reconhecido por quem realmente era. Estava pronto para retratar sua jornada em cada pincelada, em cada cor, em cada emoção. Ao saírem da galeria, Lucas sentiu a batida do seu coração ecoando em sua mente. Seria essa a oportunidade de mudar tudo? Mas exatamente naquele momento, um flash de dúvida voltou a invadir seu peito. A verdadeira questão ainda estava em aberto. Até onde ele estaria disposto a ir para defender sua arte? O futuro estava cheio de promessas, mas também de riscos. A batalha por reconhecimento nunca é fácil, e a jornada de Lucas estava apenas começando. Qual seria o preço de sua busca pela aceitação? Isso ele descobriria em breve. O dia seguinte chegou com o céu cinza, como se a atmosfera estivesse absorvendo a tensão que Lucas carregava. Ele se preparou, mas a insegurança ainda pulava dentro dele como um gato trapaceiro. Ao se olhar no espelho, o semblante decidido parecia enfrentar as dúvidas que insistiam em se instalar. Ele tinha uma missão. Se o desafio começasse a se concretizar, ele precisava estar pronto. Maria chegou cedo ao estúdio, um misto de entusiasmo e ternura. Vamos começar, artista! Gritou como se fosse uma espécie de hino para motivá-lo. O estúdio, um espaço pequeno e aconchegante, estava repleto de telas em branco e potes de tinta, que pareciam ansiosos por serem misturados. Mas para Lucas, cada tela era mais do que um pedaço de tecido. Era uma chance de mostrar quem ele realmente era. Já pensou no que vai pintar? Maria questionou, seu olhar brilhante esperando por um vislumbre de genialidade. Lucas pensou por um momento. As palavras da esposa do milionário ecoavam em sua mente como um mantra intrusivo.
O mundo pode ser muito cruel com artistas que não se adequam às expectativas. Esse pensamento o paralisou. Afinal, ele sempre teve medo do julgamento. Mas mais do que isso, o que ele realmente queria era usar a sua arte como um grito silencioso para o mundo. Algo que traduzisse suas experiências, suas lutas e suas vitórias. Vou pintar uma história, decidiu Lucas, a voz finalmente firme. Uma história que represente a luta de todos que se sentem invisíveis. Maria sorriu, seu apoio incondicional estava presente em cada palavra. Enquanto começavam a preparar o espaço para trabalhar, Lucas sentiu a emoção crescendo dentro dele. Ele sabia que essa era sua chance de se libertar. As horas passaram rapidamente enquanto as cores começavam a tomar forma. A tela branca, antes tão vazia, começou a se encher de movimentos e nuances. Ele estava ali, mergulhado em seu mundo, ouvindo a música suave de fundo, sentindo a conexão com o que estava pintando. Era como se cada pincelada estivesse contando sua própria história de superação. Porém, à medida que a intensidade aumentava, dúvidas começaram a surgir novamente. A cada nova camada de tinta, uma voz sussurrava: e se isso não for suficiente? Ele precisava de algo mais, algum elemento que realmente conectasse o público com o que queria expressar. Desesperado, Lucas olhou para Maria, que observava cada toque na tela com admiração. O que mais posso fazer? Não quero ser só mais um que passa despercebido. Ela se aproximou, segurou seu rosto com delicadeza e disse: às vezes, o que falta em uma obra é a verdade. O seu coração. O seu medo. Coloque isso na tela. Essas palavras se infiltraram na alma de Lucas como um bálsamo. Determinou-se a incorporar não apenas a beleza da arte, mas sua vulnerabilidade também. E se o público visse não só a pintura, mas a peça de um coração pulsante que abraça a dor e a alegria? Isso poderia ser a chave para a aceitação. Com essa nova perspectiva, ele retomou sua pintura com fervor. Os traços ficaram mais ousados, as cores mais intensas. Lucas estava determinado a criar algo que transcenderia todas as normas impostas por gananciosos críticos de arte. Ele queria fazer barulho, que sua voz fosse escutada. Enquanto as luzes do estúdio se apagavam mais tarde, e o silêncio tomava conta do ambiente, uma sensação de completude veio sobre ele. Mas o desafio ainda estava longe de terminar. No evento que se aproximava, ele não teria apenas que enfrentar a crítica ferrenha, mas também as feridas que guardava dentro dele. Misturando-se à sua expectativa havia também um receio palpável. Ele sabia que a próxima semana seria um teste não só de sua arte, mas da sua própria coragem. E então, a pergunta que pairava em sua mente agora subiu à boca com urgência. Ele seria capaz de se expor completamente e ainda assim encontrar a aceitação que tanto desejava? A luz da tela iluminava o caminho à frente, mas o verdadeiro desafio estava por vir. O que ele não esperava era que uma revelação inesperada mudaria tudo, ampliando seus horizontes e testando sua determinação de formas que ele jamais imaginou. Lucas acordou na manhã seguinte sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Olhando pela janela, o céu permanecia cinzento, refletindo o turbilhão de emoções que reverberavam em seu peito. Ele sabia que cada dia era uma oportunidade para se aproximar de sua verdadeira essência, mas também reconhecia o peso das expectativas que o cercavam. O evento estava se aproximando e cada minuto contava. Maria preparou um café da manhã simples, mas cheio de carinho. Enquanto ele tomava um gole de café, decidiu que não podia deixar a insegurança dominar sua mente. Hoje vou buscar inspiração nas pequenas coisas, pensou, realizando que isso era uma parte vital do seu processo. Algo dentro dele pedia por uma mudança de perspectiva. Depois de se alimentar, jogou uma mochila nas costas e partiu em direção a um parque próximo. Era um lugar onde frequentemente vinha para refletir e observar as pessoas. O ar fresco e os sons da natureza pareciam acalmá-lo. Ao entrar no parque, viu crianças brincando, casais rindo, idosos conversando e sentiu uma onda de conexão. Ele se lembrou do que Maria havia dito sobre a verdade. Cada uma dessas vidas é uma história, refletiu. Enquanto caminhava, Lucas notou uma mulher atravessando o parque. Ela parecia estar tentando pegar algumas folhas que voavam, dançando desesperadamente para segurá-las como se fossem pedaços de seu próprio ser levado pelo vento. O que a princípio pareceu um momento cômico rapidamente se transformou em algo tocante. Ele viu os sorrisos de quem passava, as risadas amigáveis que se partilhavam e em um relance, uma ideia começou a se formar em sua mente. E se eu pudesse capturar esse instante? Lucas pensou, já imaginando as cores que usaria para traduzir aquelas emoções. Seus olhos brilharam de entusiasmo. Em sua mente começou a conceber uma tela que não mostrasse apenas uma imagem,
mas a essência da alegria e da luta de cada pessoa ali presente. Mas, em meio a isso, um grito repentino interrompeu seu fluxo de pensamentos. Voltando-se rapidamente, ele viu uma criança caída no chão, com o rosto contorcido em dor. A mulher que tentava pegar as folhas correu até a criança, seus instintos maternais tomando conta. As outras pessoas ao redor começaram a se aglutinar em torno da cena. Lucas sentiu seu coração acelerar. Em vez de afastar-se, ele se aproximou não só para ajudar, mas para vivenciar isso de perto. A mulher estava preocupada, mas em seu olhar havia uma determinação silenciosa. Quando a criança começou a chorar, ela a abraçou com ternura e em um instante, tudo se acalmou. Aquilo era um retrato deslumbrante da luta e do amor. Ele viu a vulnerabilidade exposta, o amor que envolvia aquela situação e a força que surgia das adversidades. Sentou-se em um banco, a mente fervilhando. Ele percebeu que não era apenas sobre as escolhas artísticas que faria, mas sobre a disposição que tinha de se abrir para o mundo. Talvez essa conexão, essa compaixão, seja o que estou buscando na pintura. É a humanização da arte, pensou. Conforme o sol começava a surgir timidamente entre as nuvens, Lucas sabia que precisava voltar ao estúdio e colocar essas emoções na tela. Mas ao mesmo tempo havia algo mais, uma curiosidade sobre a mulher que ajudou a criança. Quem era ela? Que história carregava? Ele sentiu que não podia apenas encerrar aquele momento ali. Decidido, foi até a cena e perguntou se poderia ajudar. Oi, você está bem? Posso ajudar em algo? Agradecida, a mulher se virou para ele, suas lágrimas se misturando ao sorriso. Quão bonito. Obrigada. Fui só um pouco pega de surpresa. Enquanto conversavam, algo dentro dele percebeu que aquelas histórias, essas vidas entrelaçadas, podiam dar vida à sua arte de uma maneira que ele nunca imaginou. Mas a pergunta inquietante voltava. O que aconteceria se essa mulher realmente trouxesse algo ainda mais profundo para sua vida e sua arte? O que ele estava prestes a descobrir mudaria não só a sua visão de mundo, mas sua própria concepção de aceitar e se expor aos outros. A expectativa crescia em seu coração. Os olhos de Lucas buscavam a familiaridade daquele sorriso enquanto as palavras simples da mulher pareciam se desdobrar em significados profundos. Meu nome é Clara, ela disse, limpando uma lágrima que insistia em escorregar por seu rosto. Eu só estava tentando ajudar a minha filha a não se machucar. Lucas sentiu uma conexão instantânea. Ele se apresentou, e enquanto conversavam, a fragilidade daquela cena se transformava em vida. Clara compartilhou histórias de suas dificuldades e alegrias, e enquanto falava, Lucas notou que cada palavra dela era carregada de uma visceralidade que ressoava em sua alma. O jeito que ela contava as coisas, mesmo os desafios, trazia um brilho raro ao seu olhar. Eu trabalho como faxineira durante o dia e à noite, tento fazer o melhor para minha filha, contou, com uma honestidade que cortava qualquer pretensão. Temos dias difíceis, mas sempre há algo que vale a pena. Como aquele sorriso dela quando coloca os pés na areia da praia. Lucas ouvia com o coração acelerado. Aquela mulher lutadora estava enchendo seu espírito de uma nova luz. Ele sempre buscou inspiração nos detalhes, mas Clara lhe mostrava que a verdadeira arte estava em como as pessoas enfrentam suas batalhas, dia após dia. Você tem uma forma especial de ver o mundo, ele comentou hesitante. Isso pode ser a arte. Clara sorriu, sua expressão se iluminando. A arte é também uma forma de sobrevivência, não é? Uma forma de contar nossas histórias? Aquela afirmação reverberou profundamente nele. Precisava capturar essa essência em suas pinturas. Ele queria mostrar ao mundo que a beleza não é apenas estética, é narrativa, é luta, é amor. Enquanto discutiam sobre suas vidas, Lucas se sentiu mais próximo de Clara do que de muitos que conhecia há anos. Joaquim, o filho dela, começou a se aventurar por perto novamente, observando com curiosidade os dois adultos conversando. Ele não conseguia esconder seu sorriso tímido. Lucas se abaixou, piscando para o menino, e Joaquim, mesmo tímido, respondeu com uma risada que aqueceu ainda mais o coração de Lucas. Posso mostrar uma pintura minha um dia? Estou tentando encontrar um jeito de retratar tudo isso, Lucas perguntou com esperança. Clara parecia surpresa, mas também animada. Eu adoraria ver, respondeu. O tempo passou e em um instante tudo parecia possível. Lucas se despediu de Clara e Joaquim, mas a promessa de voltar ecoava na atmosfera. Ao caminhar de volta para casa, ele sentia a necessidade de registrar em uma tela não só as cores do sol que surgia, mas a força vibrante das vidas que acabará de escutar, de histórias que eram tão profundas quanto a delas. Mas havia uma inquietação. Aquela conexão só havia surgido por causa da fragilidade de um momento. E se as histórias de Clara fossem apenas a ponta do iceberg de uma realidade muito mais complicada?
O que mais ele poderia descobrir sobre ela? Como lidar com isso em sua arte? Enquanto Lucas começava a elaborar os planos para a nova pintura, a expectativa de algo maior pulsava dentro dele. Ele sentia que Clara não era apenas uma nova musa, mas talvez alguém que poderia transformar mais do que seu entendimento sobre a arte. Mas ele não sabia o que mais estava por vir. A verdadeira essência da vida nem sempre é revelada de imediato, e havia algo ainda a descobrir. Que outra faceta de Clara ele poderia explorar? E o que isso significaria para sua própria jornada? O dia seguinte trouxe uma brisa amena, e Lucas sentia-se revigorado. Ele mal conseguia conter a ansiedade de começar a trabalhar em sua nova pintura. O estúdio estava bagunçado, com pincéis e tubos de tinta espalhados, mas hoje era diferente. Havia uma energia palpável no ar. No fundo do coração, sabia que Clara e Joaquim eram a chave para algo maior, algo que ele ainda não conseguia definir. Com o coração acelerado, ele pegou a paleta. As cores começaram a fluir, mas a imagem concreta ainda resistia a se formar. Enquanto as tintas dançavam nas telas, sua mente viajava de volta ao momento em que Clara falava sobre a vida na favela e os desafios diários. Arte é sobrevivência, aquela frase ecoava como um mantra. Lucas fechou os olhos por um instante e imaginas o sorriso de Joaquim. Era como se o garoto brilhasse com a luz da esperança, e Lucas queria capturá-lo. Ele misturou cores e aos poucos, a forma de uma criança brincando tomou vida na tela. O menino tinha uma energia contagiante e na sua mente, ele não era apenas Joaquim, mas representa todas as crianças que lutam para viver de forma digna. No entanto, um novo impulso cutucou. E se aquelas histórias poderiam ser mais profundas? Algo mais complicado escondido sob a superfície? E se o que Clara lutava todos os dias não fosse só a necessidade de sustentar o filho, mas algo ainda mais doloroso? Uma sombra que ela não havia compartilhado. A ideia ficou martelando em sua cabeça. Como um pincel que insiste em deixar sua marca. Ele trabalhou por horas sem se dar conta do tempo. As cores vibrantes aos poucos tomaram um tom mais sombrio. Um dilema começou a se formar. Como seria se ele pudesse ajudar Clara a encontrar sua própria voz, assim como ela lhe dera inspiração? Queria mais do que pintar um quadro bonito, ele queria contar uma história real. Mas que história era essa que precisava ser contada? Enquanto contemplava seu trabalho, ele decidiu que precisava vê-la novamente. Queria fazer perguntas e ao mesmo tempo temia que ao cavar mais fundo, poderia desenterrar uma dor que ela não estava pronta para compartilhar. O medo de quebrar aquela conexão tão preciosa quase o paralisou. Mas antes que pudesse se decidir, seu celular vibrou. A mensagem era de Clara. Oi Lucas. Joaquim falou muito de você. Quando você vai voltar aqui? Ele quer te mostrar uma coisa. Aquela mensagem foi como um empurrão. Havia algo mais naquelas palavras, uma expectativa, um convite. Ele não poderia resistir à oportunidade de aprofundar aquele laço. Quando a tarde se aproximou, Lucas se preparou para sair. Em seu peito a emoção pulsava como um tambor. No caminho ele se perguntava o que esperava ouvir. Novas histórias? Uma vida que poderia ser desenhada e pinçada entre as cores de sua tela? Mais do que tudo, sentia que não era apenas sua arte que estava em jogo. Ele estava prestes a entrar em um território desconhecido, e isso o deixava nervoso e empolgado. O sol se punha, e à medida que se aproximava da casa de Clara, a sensação de antecipação crescia. Que verdades poderiam ser reveladas naquele encontro? E mais importante, ele estava preparado para o que encontraria nesse novo capítulo de sua vida? Quando Lucas bateu na porta, um aperto no coração o acompanhou. Ele não sabia que essa visita mudaria sua vida de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Assim que Clara abriu a porta, um sorriso iluminou seu rosto. Lucas, que bom que você veio. Eles se cumprimentaram calorosamente, e a energia entre eles era palpável, como se já se conhecessem há muito tempo. Joaquim, que estava brincando ao fundo, correu até eles, seus olhos brilhando de empolgação. Você quer ver o que eu fiz? Perguntou o menino, chamando Lucas para o canto da sala, onde havia desenhado na parede com giz de cera. As cores vibrantes se misturavam e criavam uma representação crua, mas cheia de vida, da infância com seus momentos de alegria e tristeza. Olha, isso aqui é eu, com minha mãe. Joaquim apontou para a figura que tentava imitar os traços de Clara. Lucas ficou impressionado, a pureza e a sinceridade transbordavam daquelas linhas. Ele sentiu que aquelas criações eram um reflexo do que queria transmitir em sua própria arte. Joaquim, você é um artista incrível! Exclamou Lucas, elogiando. O menino sorriu, mas imediatamente tornou-se sério. Eu quero ser um artista como você quando crescer, mas eu também quero que minha mãe seja feliz. A frase do menino atingiu Lucas em cheio.
Ele percebeu que as esperanças de Joaquim estavam ligadas ao desejo de ver sua mãe realizada, e aquilo ressoou com a luta de Lucas por aceitação. Eles retornaram à sala, onde Clara aguardava ansiosamente. Desde que você foi embora da última vez, Joaquim não parou de falar sobre a sua pintura. Você o inspirou de uma maneira que não consigo explicar, disse Clara, sua voz impregnada de gratidão. Naquele momento, algo se acendeu dentro de Lucas. Ele queria fazer mais do que capturar a vida ao seu redor, desejava usar sua arte para fazer a diferença na vida de Clara e Joaquim. Clara, eu quero entender mais sobre a sua história. Sinto que você tem muito a compartilhar, e isso pode se transformar em algo incrível na minha pintura, ele disse, quase temendo a resposta dela. Clara hesitou, olhando para o chão, e Lucas pôde ver a sombra da dor em seu olhar. É difícil falar sobre isso, ela começou, e mesmo relutante, suas palavras começaram a fluir. A vida não tem sido fácil para nós. Eu trabalho duro para dar o melhor ao Joaquim, mas muitas vezes sinto que não sou suficiente. Como mãe, isso me coloca numa luta constante. O coração de Lucas apertou. Ele sabia que por trás daquela bravura havia uma história profunda e dolorosa. Você é suficiente, Clara. A forma como você cuida do Joaquim, como aconselha e se esforça. Isso é o que importa. Sua força é inspiradora. Ela o olhou surpresa com suas palavras. Ser mãe não é como eu imaginava, Lucas. Ontem mesmo, tive que explicar ao Joaquim porque algumas crianças têm mais do que outras, e isso me quebrou um pouco por dentro. Eu queria que ele tivesse as mesmas oportunidades que qualquer outra criança. Aquilo rasgou o peito de Lucas. Ele via naquelas palavras a luta não só de Clara, mas de muitas mães ao redor do país. Uma ideia começou a pipocar em sua cabeça. E se usássemos sua história como inspiração, Clara? Posso criar uma pintura que celebre não apenas a sua luta, mas a de todas as mães que silenciosamente dão tudo por seus filhos. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara, e Lucas se sentiu surpreso e emocionado. Você faria isso? Você realmente quer que eu conte a minha história? Lucas confirmou, cheio de determinação, e percebeu que esta não era apenas uma oportunidade artística. Era uma forma de dar voz a emoções que muitas vezes são sufocadas. Com o apoio e a coragem se entrelaçando, Clara começou a revelar mais de sua vida. Ela falou sobre as dificuldades que enfrentou sozinha, a pressão interminável para ser uma mãe perfeita e suas aspirações não realizadas. Lucas, enquanto ouvia, se perdia na ideia de como poderia traduzir tudo isso em cores e formas, capturar o amor e a dor em cada pincelada. Nos dias que se seguiram, Lucas mergulhou em sua nova pintura. Ele queria que cada elemento representasse não só a luta de Clara, mas a força dentro dela, a força de todas as mulheres que se sacrificavam por um futuro melhor. Ele se sentia mais leve a cada dia, e a conexão com Clara e Joaquim só aumentava. O estúdio se transformou em um espaço sagrado, onde as histórias se entrelaçavam. Quando o dia do evento chegou, Lucas havia completado a obra. Era uma explosão de emoção, com nuances que refletiam a vida de Clara e toda a intensidade que ela impunha em seu papel como mãe. Cada espectador que entrava na galeria sentia a energia pulsante da pintura, e muitos se emocionavam ao reconhecer sua própria história naquelas cores. As palavras que Clara tinha compartilhado com ele ecoavam em sua mente. Mas não eram apenas a história dela, era um hino à universalidade da luta. E quando viu Joaquim segurando a mão da mãe na entrada, Lucas compreendeu que todo esforço tinha valido a pena. Ele precisava mostrar ao mundo que cada um tem o poder de transformar dor em beleza. No final da noite, a resposta do público foi arrebatadora. Olhares de compreensão, lágrimas de compaixão, aplausos que ecoavam com aplausos de reconhecimento. Lucas se virou para Clara e para Joaquim. Eles estavam ao seu lado, e ele sentiu que finalmente tinha vencido o maior desafio de todos, expor seu coração e encontrar a aceitação não apenas dentro da arte, mas em si mesmo. Isso é apenas o começo, disse ele a Clara, que sorria com gratidão. Vamos juntos fazer a diferença. A nova jornada de Lucas começava ali, promovendo empatia através da sua arte, e um novo propósito surgia, a busca não só pela sua voz, mas pela voz de muitos. Ele tinha descoberto que o poder da arte não era apenas sobre ser visto, mas sobre fazer outras pessoas se sentirem vistas, ouvidas e, acima de tudo, amadas. E enquanto as sombras do passado se dissipavam, uma nova luz iluminava seu caminho, recheada de esperança e amor. A história de Lucas, Clara e Joaquim é uma prova de que mesmo na luta, a beleza pode nascer e transformar vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Se você se emocionou com essa história incrível e deseja ver mais transformações inspiradoras, você precisa se inscrever agora no canal.
Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like, isso fortalece a comunidade. Comente suas reações e sentimentos sobre o que acabou de ver e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se inspirar nessa jornada de superação. Não espere nem mais um segundo. A hora de apoiar a arte e as histórias que mudam vidas é agora.